No final do século XIX, 1880 e bolinha, nos Estados Unidos, e lá a malha ferroviária dos Estados Unidos, de trem, estava se desenvolvendo cada vez mais. Isso fazia com que as populações nas cidades grandes e o custo de vida nas cidades maiores estavam aumentando cada vez mais também, e as populações, por causa da malha ferroviária também, começaram a se deslocar para o interior do país e também para os subúrbios, para as cidades em volta das cidades maiores. E isso criou uma mudança no comportamento de consumo muito grande, comportamento de compra muito grande. Por exemplo, nas cidades grandes existia uma loja que talvez você tenha ouvido falar, a Sears, que chegou a estar no Brasil também. A Sears, loja de departamento, tipo Mesbla, que vende tudo, vendia na verdade, né? Só que uma Sears era uma loja grande, era muito grande, e ela não cabia numa cidade pequena. Ela só tinha gente suficiente numa cidade grande. Só que a população começou a ir para cidades pequenas também. Então, a Sears começou a pensar o seguinte, pessoas da Sears, não a Sears, né? Começaram a pensar o seguinte, como é que a gente vai atingir essas pessoas que moram nessas cidades de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes, 2 mil habitantes, quase uma vila, né? Sei lá, 30 mil habitantes. Como é que a gente vai atingir essas pessoas? Porque não cabe uma Sears numa cidade de 5 mil habitantes. Não dá, não comporta, é uma loja muito grande, os custos fixos são muito altos. E aí alguém deve ter pensado o seguinte, peraí, se as pessoas não podem vir até a Sears, ou se a gente não pode ir até elas, né? A gente pode ir até elas de uma maneira mais barata. Ao invés de montar uma loja, vamos só mandar um catálogo com os produtos e elas escolhem os produtos que elas querem e a gente envia para elas por causa da nossa malha ferroviária que é cada vez mais desenvolvida. Genial, né? Se você pensar bem, isso é quase o e-commerce, né? O comércio à distância. E aí começou a era das vendas diretas. Até hoje, no Brasil mesmo, a gente tem venda por catálogo. A Avon, por exemplo, venda por catálogo começou lá no final do século XIX, nos Estados Unidos. A gente estava na proclamação da República aqui e os caras já estavam começando a criar táticas de vendas diferentes. E essa era da venda direta, ela durou muito tempo. Ela foi até a década de 50, final da década de 50, 60, por aí. E aí, o que aconteceu nos Estados Unidos foi o que você pode ver na série Mad Men, que é a Madison Square, a Madison Avenue, das grandes agências, e ali começou uma outra era, a era da criatividade, da big idea, dos comerciais de TV, porque ali a TV estava começando a se espalhar também. O que a malha ferroviária fez com os Estados Unidos no final do século XIX, a TV fez na década de 50, a partir da década de 50. Começou a propagar de uma maneira muito mais efusiva qualquer comunicação de uma empresa. E aí as empresas começaram ao invés de utilizar a malha ferroviária, começaram a usar a TV, que era a nova malha ferroviária norte-americana. Só que as vendas diretas continuaram acontecendo, em paralelo com as campanhas de TV. Mas continuaram acontecendo. Venda direta sempre aconteceu. Que é essa venda que a gente chama de venda marketing de resposta direta. Daquela época, final do século XIX, nem chamava isso. Quem cunhou esse termo foi na década de 70, o Wunderman, que tem até o nome de uma agência com o nome dele. Só que, o que estava acontecendo no Brasil? Primeiro, final do século XIX, a gente estava na proclamação da República. Assim, comércio no Brasil não era exatamente uma coisa desenvolvida, assim, não era. A gente estava com o Império indo para a República. E não dá para falar que a mudança foi assim, bom, acabou agora a República, agora não. Tem uma transição lenta aí, ao longo de algumas décadas. Final da década de 60, o movimento das grandes agências também chegou aqui no Brasil. Década de 70 e 80 e um pouco da década de 90 foi o auge das grandes agências. Se você ler um livro chamado Na Toca dos Leões, se eu não me engano, que é do Fernando Moraes, que é a história da W Brasil. Se você gosta de publicidade, cara, você tem que ler esse livro, é muito legal. Você vai ver ali que foi o auge das grandes agências. Então, o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos começou a acontecer aqui também e mais ou menos na mesma época. Década de 60, 70, por ali. Por quê? Por causa das grandes empresas. Uma Unilever é Unilever nos Estados Unidos e no Brasil. Uma 3M é 3M no Brasil e nos Estados Unidos também. Uma Bosch é uma Bosch nos Estados Unidos e no Brasil, na Alemanha, na verdade.
Então, as grandes empresas impulsionam, e a TV, que também estava já bem disseminada no Brasil, começou a bem disseminada não, estava disseminada, começou a impulsionar a publicidade, porque essas empresas tinham grandes verbas e as agências de publicidade cresceram com essas verbas, principalmente com o BV, os 20%, bônus de veiculação. Então, talvez você não entenda disso, procura lá, BV, bônus de veiculação, agências, que você vai entender o que é no Google. O BV movimentou muito o mercado, isso desenvolveu demais o mercado de publicidade no Brasil. Só que o marketing direto não estava no Brasil antes da publicidade. Lembra? A gente estava proclamando a República, depois a gente passou um bom tempo tentando se entender como é que a gente era, depois entrou, década de 60, entrou o golpe militar. Então, aconteceu um monte de coisa aí no meio do caminho em que a gente não teve o marketing direto desenvolvido aqui no Brasil. E depois já passou direto para a era das agências. E na era das agências aí que o marketing direto não foi desenvolvido mesmo, porque aí existia um lobby muito grande das agências, das grandes agências, que por sinal estão quebrando. Agora, por causa da internet, por causa da mudança do comportamento do consumidor, a internet é a nova malha ferroviária. Agora, imagina o seguinte, por que lá nos Estados Unidos o marketing direto continuou? Porque o marketing direto, o marketing de resposta direta, é o que eu faço. O método 8Ps é baseado no marketing de resposta direta, o marketing direto, porque é ele que é o mais talhado para pequenas empresas. Quando você vai para uma grande empresa, você vai para a TV, você vai fazer branding, você vai, a Unilever, ela não vai na casa do consumidor e vende o produto como uma pequena empresa faz, ela faz uma campanha gigante, distribui os produtos para os revendedores, para os atacadistas, depois para os varejistas, e aí o consumidor vai lá comprar aquilo que ele viu na TV. Só que o varejista é uma pequena empresa, ele vende por causa da Unilever, um supermercadista, por exemplo, supermercado pequeno, só que ele mesmo não consegue fazer a campanha na TV. Mas o que ele consegue fazer? Marketing direto. Isso ele consegue fazer. O 8Ps é isso, é marketing direto. Por isso que ele é voltado para pequenas empresas. Por isso que eu fiz ele pensando nas pequenas empresas, porque eu tinha uma agência que atendia pequenas empresas. Então, o Brasil ele pulou o marketing direto. E é por isso que fazer propaganda no Brasil, vamos pegar na década de 80, 90, era TV, rádio, jornal, revista, mas isso não vende, isso é branding, isso é marca. Isso é você fazer uma campanha. Imagina você ler lá uma revista, e aí você vê lá um belo anúncio de uma pequena empresa, de um supermercado, não quer dizer que aquilo ali construa o branding. Você não chega ali e fala, nossa, vou comprar, e você pega aquilo ali e vai na hora comprar no supermercado. Não funciona assim. Só que marketing de resposta direta funciona assim. Você tem que ter uma resposta rápida, direta ao anúncio. Por isso que uma das coisas do marketing de resposta direta é você fazer um anúncio, você colocar um cupom de desconto no anúncio com um código específico, que aquele código é diferente da revista, do jornal, da TV, do outdoor, porque para usar essas mídias, né, para falar dessas mídias mais conhecidas, e lá tem, ligue agora e fale esse código para você garantir o seu desconto. O cara tem que ligar na hora. Por isso que infomerciais, por exemplo, ligue agora. Tem que ter uma resposta rápida, direta, alguma coisa, tem que ter um call to action, uma chamada para ação e alguma coisa. O Brasil pulou o marketing direto, ele pulou. E agora, com a internet, a gente está descobrindo de novo o marketing direto. Com a internet, o marketing direto está bombando no Brasil. O 8Ps fez exatamente isso, marketing direto bombado pelo meio online. E agora as pequenas empresas têm uma oportunidade muito forte, muito violenta, frente ao que aconteceu no Brasil nos últimos 50 anos de propaganda. Porque agora as pequenas empresas também têm vez de uma técnica que foi criada nos Estados Unidos no final do século XIX, que não passou pelo Brasil até agora e chegou com a internet. Meu nome é Conrado Adolfo e eu espero ter te ajudado a entender um pouquinho esse mundo da propaganda, para você entender como que a sua pequena empresa consegue usufruir de uma técnica criada há muito tempo, que já dá certo há muito tempo e que está chegando agora no Brasil. Continua acompanhando os meus vídeos que você vai saber mais sobre isso, ok? Grande abraço e até a nossa próxima aula.